matemática. Nós vamos iniciar hoje mais um conteúdo, razão e proporção. Conteúdo muito simples, muito fácil. Esse slide não foi feito por nenhum de nós monitores do PREER. Ele foi pego de um professor. A didática dele está muito interessante. Não vou resolver todos os exercícios, vou resolver alguns. Vou deixar o slide para que vocês tentem resolver, para que na próxima monitoria a gente discuta sobre esse tema. Preste muita atenção. Muita atenção. Quando nós falamos de razão, vamos iniciar no conceito de razão. E a razão, ela é algo que pega um pouco os alunos. Por quê? Porque quando a gente fala de razão, estou falando de razão, eu estou falando de divisão. Professor, para que eu vou ter mais um termo para falar de divisão? Porque, na verdade, a razão é uma divisão que ela é feita para comparar. Então, ela é um ato comparativo. Quer ver um exemplo? Vamos exemplificar. Eu tenho aqui a ideia de um rapaz, hipoteticamente, chamado de Paulo, que ele tem 14 anos. A sua irmã, vamos chamar aqui de Luísa, ela tem 7 anos. Então, quando eu falo que eu vou fazer a razão, né? Vou separar aqui, eu quero a razão entre a idade de Paulo e a idade de Luiz, então eu quero a razão das idades, né? De Paulo e Luísa. Observa-se bem que eu preciso analisar o seguinte termo. Muito importante isso. Quem vem primeiro? Professor, fala que é Paulo, o nome de Paulo. Logo, se eu estou falando de uma divisão, eu vou dividir primeiro a idade de Paulo, né, que é 14, sobre a idade de quem? Quem vem depois? Professor, quem vem depois é Luísa, né? Então, seria 14 dividido por 7. Então, vou falar que o meu 14 é o meu antecedente. Por quê? Ele veio antes. Você lembra? Sua mãe falava, cuidado com as consequências da vida, né? Então, a consequência não vem depois de um ato. Então, é o que vem depois. Então, a Luísa, a idade da Luísa, vai ser aí o que nós chamamos de consequente. O que acontece? Quando eu faço a divisão, 14 dividido por 7, perdão, isso é igual a 2. Mas 2 o quê, professor? Ora, nós falamos que é para ato comparativo, para comparar, eu estou comparando. Eu posso afirmar algumas coisas. Primeiro, eu posso afirmar que Paulo é 2 vezes, né? Eu posso falar que Paulo é 2 vezes mais velho. Eu ainda posso falar, observa-se bem, muito interessante isso, né? Eu ainda posso falar, uma segunda colocação, que Paulo tem o dobro, né? O dobro da idade de Luiz. Então, é para me comparar. Quer ver um outro exemplo? Quando você for aí fazer processo seletivo, você sabe que tem lá, suponhamos, nós temos lá, para cada uma vaga, nós temos 15 concorrentes. Então, tem uma vaga para 15 concorrentes. Então, isto é uma razão. Você tem que saber quantos concorrentes vão concorrer com você. 14. Então, isso é para você comparar, para você fazer uma análise. E a gente consegue fazer isso de várias formas. Então, isso é para ato comparativo. A gente ainda pode representar, e a gente vai representar de algumas formas. A representação, ela pode ser feita de algumas formas. Eu vou fazer aqui embaixo. Essa é a primeira forma. A gente vai ler A está para B. Há uma segunda forma ainda, que é A dividido por B. Com esse tracinho de lado aqui. A gente ainda pode escrever A dividido por B.
Então, percebe que tem várias formas de escrever, e todos eu vou ler A está para B. Só que B, é muito importante isso, B tem que ser sempre diferente de zero. Porque dividir o número por zero é criar um buraco negro, ó pequeno garfanhoto. Então, você tem que saber que não se pode dividir o número por zero. Então, é esse que é o papel da razão. A razão está presente aí em construção, está presente aí até na vida do pedreiro. Quando o pedreiro fala lá, eu vou fazer uma massa que eu tenho que ter para cada 3 carrinhos, né? Então, eu tenho 3 carrinhos de areia, eu tenho lá, sei lá, eu tenho um saco de cimento, né? Um saco de cimento. Então, para cada 3 carrinhos de areia, eu tenho um saco de cimento. Então, 3 para 1. Então, não é isso, né? É 3 para 1, é 2 para 1. Então, é sempre essa análise aí que a gente faz. A sua mãe, no cotidiano, ela diz que não são 4 xícaras, né, de farinha de trigo para cada 2 ovos. Então, perceba que são formas de representar aí uma razão no cotidiano. Avançando na ideia de razão, então nós vimos o conceito, nós também vimos como alguns exemplos, vimos aí as representações matemáticas, nós vimos aí como se lê A está para B, nós vimos aí quem que é antecedente e é consequente. Então vamos partir para um exemplo aí. Sempre avaliando quem vem primeiro e quem vem depois. Vamos ler esse exemplo. Diz assim, ó, dos 1.200 alunos matriculados, faltaram 240. O que ele quer? A razão entre o número de alunos que faltaram e o matriculado. Cuidado, lê na ordem, lê com calma, não confunda, não troque a ordem. Primeiro ele quer os alunos que faltaram. Então, vamos primeiro anotar os dados. Matriculados, a gente tem que é igual a 1.200. A gente tem que quem faltou, né? Faltou é igual a 240. Então, a gente tem essa análise. Suponhamos que a questão lá, ela coloca lá, alternativa A, 5. Alternativa B, 20%. Alternativa C, 1/4. Alternativa D, 3. Então, qual a alternativa? Aí você faz. Professor, é muito fácil. 1.200 dividido por 240, eu corto esse zero com esse zero, vai ficar aqui, né? 120 dividido por 24, isso é igual a 5. Gabarito, letra A de amor. Se lascou, idiota, se lascou. Por quê? Olha aí, o professor xingando aluno, isso pode, Eca? Não pode. O estatuto da criança e do adolescente chora. Então, vamos anotar os dados aqui, porque não é isso que a questão pede, pequeno gafanhoto. O que ela pede? Ela pede o seguinte, presta atenção. Ela quer os que faltaram sobre quem? Sobre os matriculados. Então, vamos escrever isso matematicamente aqui. Ó. Quantos faltaram? Faltaram 240. O senhor colocou aqui. Quantos são matriculados? 1.200. Corta esse zero com esse zero. 20, vamos simplificar, né? Vai ficar 24 sobre 120. Vamos simplificar por 24 em cima e embaixo. 24 dividido por 24 é 1. 120 dividido por 24 é 1/5. 1/5 é totalmente diferente de 5. Totalmente diferente. Então, o que quer dizer? Que para cada 5 matriculados, um faltou. Então, a gente ainda pode escrever na forma de porcentagem ou na forma ainda de decimal. Fazendo a divisão de 1 por 5, eu, fazendo 1 dividido por 5, não dá para operar, vou ter que colocar um zero aqui e automaticamente coloco um zero e uma vírgula no quociente. Então, seria 2 vezes 5, né? Dá 10, resto 0. Então, eu posso escrever ainda na forma decimal, né? Decimal. Ou eu poderia escrever qual número que eu multiplico, né?
o meu denominador para chegar em 100, para escrever porcentagem. Ora, então seria 1/5 que multiplica quem? Quem? Essa análise, quando você vai fazer a ideia de porcentagem, pensa assim, qual o número que eu multiplico por qual o número que eu multiplico o denominador que chega em 100 e tem que automaticamente multiplicar o numerador. Nesse caso tem que ser 20, né? 20. Multiplica por 20 em cima e embaixo. 20 vezes 1 dá 20. 5 vezes 20 dá 100. Isso é igual a 20%. Então eu sei que 20% faltou, ou 0,2. Então, a gente sabe aí esta análise. Ou você poderia ainda fazer de uma outra forma, 1/5 vezes 100. Poderia fazer direto. Ficaria 1 vezes 100 dá 100, 100 dividido por 5 é igual a 20, 20%. Então, você teria que marcar a alternativa B. Então, esta é a construção que você faz. Construção simples, construção rápida, construção fácil aí. Pois bem, ainda continuando nesse exemplo, nós vamos resolver uma outra hipótese. Agora, nós vamos. A questão ela vai pedir outra coisa. Ela fala que se entre os alunos que faltaram, 180 eram homens, a razão entre o número de homens e o número de alunos que faltaram. Vamos anotar primeiro a informação. A gente sabe que faltaram, né? 240 alunos. A gente sabe que o número de homens é igual a 180. A questão ela pede a razão entre o número de homens, então meu antecedente vai ser homens, por alunos que faltaram, né? Então, os que faltaram, né? Enfim, isso é igual a quanto, né? Vai ser 180 dividido por 240. Vou cortar esse zero com esse zero. Isso é igual a 18 sobre 24. Ambos os números são são números pares. Então, eu posso dividir ambos por 2. Ora, se eu tenho um número 18 dividido por 2, isso só pode ser igual a 9. E 24 dividido por 2 tem que ser 12. Qual número eu ainda posso simplificar mais? Posso. Posso dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 é igual ao próprio 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. 3 quartos. Então, eu sei que a cada 4 pessoas que faltaram, uma pessoa era... Aliás, 4 pessoas que faltaram, 3 pessoas eram homens. A cada 4 pessoas que faltaram, 3 pessoas eram homens. Eu ainda posso escrever de outras formas. Eu posso escrever, por exemplo, da forma como nós vimos, de decimais. Né? Decimais mesmo. Então, vou dividir 3 dividido por 4. Não consigo, vou colocar um zero. Vou colocar um zero e a vírgula aqui. Qual o número que eu multiplico que chega mais próximo ou aí que dá 30, né? Então, eu sei que vai ser igual a... Eu vou pensar 7. Por quê? 7 vezes 4 dá 28. De 30 eu tiro 28, me sobra 2, né? Então, eu vou pensar, já tenho a vírgula, eu posso descer quantos zeros for necessário. Então, qual o número que eu multiplico por 4 que dá 20? Ora, 5. Que isso vai ser 20, o meu resto vai ser 0. Então, isso daqui é a forma decimal. Eu posso dividir isso por 100, né? Para eu chegar na forma percentual, dividindo por segundo com a vírgula, com a casa, né? Com a vírgula 2 casas, isso é igual, né, a 75%. Ou eu posso pensar assim, ó, eu tenho 3 quartos, qual o número que eu multiplico em cima e embaixo que vai ser igual a 100 no denominador? Ora, tem que ser 25. Por quê? 25 vezes 4 dá 100.
3 vezes 25 é igual a 75. Isso é igual a 75%. Então, eu sei que de todos que faltaram, né, 75% eram homens. Então, essa é a análise. Uma análise fácil, uma análise tranquila de ser construída. Né? A gente sabe que é sempre interessante fazer essa análise de forma decimal, de forma percentual aí, para ficar mais claro. A partir dessa ideia, a gente vai construir um outro conceito que é muito importante, que são os conceitos de proporções. O que é proporção? Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Eu tenho duas razões, eu tenho aqui uma razão A está para B, e essa razão ela é igual a C está para B. Eu ainda posso reescrever dessa forma, e eu sempre vou ler A está para B, assim como C está para B. E eu tenho aí a chave mestra, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é o famoso multiplicar em x, multiplicar cruzado, que a gente usa aí na regra de 3. E a regra de 3, ela surge a partir da ideia de proporção. Então, nós vamos falar um pouco sobre regra de 3, mas ela surge a partir da ideia de proporção. Vamos analisar um pouco de proporção. Com exemplo, por favor, professor. Com exemplo. Para vocês que gostam de química, eu coloquei esse exemplo aí. Ó. O gás carbônico é uma substância formada por carbono e oxigênio na proporção de 3 está para 8. Então, eu sei que a proporção é de 3 está para 8. Olha aí, ó. Primeiro ele fala carbono. Então, o meu de cima é o carbono. Vou colocar só o símbolo dele. E o de baixo, que é o meu consequente, ele fala que é o oxigênio. Em massa, ou seja, em massa, em grama, né? E ele fala qual é a massa do oxigênio. Opa! Ele quer ir o meu oxigênio, que é o que eu não sei. Em 36 gramas de carbono. 36 gramas de carbono. Então, essa é a ideia. Carbono, carbono, oxigênio, oxigênio. Então, ele me fala assim, ó, eu tenho aqui que a proporção é de 3 carbonos para 8 oxigênio. Em 36 carbonos, quantos oxigênios vai ser necessário? Eu vou usar o princípio aí da multiplicação cruzada. Só isso, professor? Só isso. Vamos resolver isso? Muito simples. 3 vezes a interrogação, nós podemos chamar de x, vou chamar de x, que vocês estão acostumados com x, vamos chamar de x, né? Vai ser 3 vezes x, vai ser igual a 36 vezes 8. Ora, quando a gente faz 36, né, vezes 8, a gente tem que 3x é igual a 288. Logo, x é quem? É o meu 288, dividido, está multiplicando, né? Vou passar dividido por 3. Quando eu faço 288 dividido por 3, eu encontro que o meu x, vou escrever aqui, ó, é igual a 96. 96 o quê? Gramas, né, de oxigênio. Então, oxigênio, né? Então, você vai chegar lá na Mirella, né, na outra monitora, vai falar assim, ó, eu aprendi a calcular aí se eu tenho 3/8 de mistura, né, da substância carbono e oxigênio, e 36 carbonos, quantos oxigênios eu vou precisar? De 96. Então, é essa charada, é esse o pulo do gato que você tem que ter para resolver a questão. Isso é uma questão simples, tá vendo? Uma questão que vai te dar uma nota boa aí no IF, uma questão muito tranquila, né? Então a gente tem essa noção. Vamos ainda resolver, vou deixar, aliás, esse exercício para vocês resolverem, para vocês terem pegado aí o tiro. O que acontece? Vou deixar ainda mais um outro exercício. Então, vou deixar aí 3 exercícios para vocês resolverem, para a gente, 3 a 4 exercícios aí, a gente conversar na próxima monitoria. É simples, é fácil, é rápido. Então,
Você percebeu que quando eu falo de proporção, nada mais é que eu tenho duas grandezas aí, duas razões, eu vou montar aí e vou multiplicar cruzado. Opa, interessante. Estou falando a sua língua. Ó, regra de três. E regra de três, existem dois tipos que nós precisamos diferenciá-las. A regra de três simples e a regra de três composta. Vamos trabalhar, junto com razão e proporção, regra de três simples. A regra de três compostas, a gente vai trabalhar aí na próxima semana, que era um pouco mais complexa. Mas é muito simples. O que é regra de três? É um processo matemático utilizado no resto da sua vida, enquanto você vive. E nada mais é do que quando eu estou observando grandezas. Eu estou comparando grandezas, eu estou comparando razões. Opa! Isto é proporção. Quando eu falo de proporção, eu estou falando automaticamente de regra de três. Vamos definir o que é grandeza. Grandeza, meu caro aluno, minha cara aluna, guria, nada mais é do que aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser contado. Exemplo, o volume, a massa, a superfície, o comprimento, né? A capacidade, a velocidade, o tempo. Tudo que pode ser medido, contado, eu chamo de grandeza. Isso sempre vai ser muito importante para a análise daquilo que a gente está construindo. Quando a gente fala de grandeza, a gente fala que ela pode ser de dois tipos: diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional. Quando eu falo diretamente proporcional, eu estou falando que elas vão aumentar ou diminuir na mesma proporção. Quer ver um exemplo? Você fala lá, a sua mãe fala, olha, vou fazer um bolo. E eu gasto, por exemplo, 3 xícaras, né? Eu gasto 3 xícaras de farinha para, né, 2 ovos, por exemplo. Se ela usar 6 xícaras automaticamente, ela vai ter que usar, se ela duplicou a quantidade de xícaras de farinha, ela terá que duplicar a quantidade de ovos, ou lá ele, então será 4 ovos. Então, observa-se, cresceu, aumentou na mesma proporção. Isto é, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Suponhamos que ela vai fazer agora o inverso. Ela agora vai querer usar lá 3 xícaras de farinha. Automaticamente, o inverso também é verdadeiro. Se ela dividiu pela metade, ela também vai usar a metade de ovos. Então, é aumentar, né, ou diminuir na mesma proporção. Isto é diretamente proporcional. Já inversamente proporcional, já é um conceito que eles têm que aumentar ou diminuir, eles não aumentam juntos. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. É sempre assim. Quer ver um exemplo? Você tem uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, por exemplo. Possui 25 funcionários. E esses funcionários, eles produzem aí em 10 horas uma quantidade de sapatos. Ora, se você aumenta a quantidade de funcionários, né, automaticamente fazer aquela mesma quantidade, você vai gastar menos tempo. Então, eu aumentei a quantidade de funcionários e eu diminui o tempo. Então é sempre essa análise. Um aumenta e o outro diminui. Um aumenta e o outro diminui. Então, se fazem sempre setinhas. Se as suas setinhas estão apontadas na mesma direção, seja para cima ou para baixo, diretamente proporcional. Se elas estão opostas, uma aumentou e outra diminuiu, elas são inversamente proporcional. Isto é importante. Por quê, professor? Por que é tão importante eu fazer esta construção? Porque para mim resolver regra de três, eu preciso desta constituição de analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ela for, vamos analisar de uma forma geral. Primeiro, eu vou organizar as informações em uma tabela. Situação 1, situação 2. Grandeza 1, grandeza 2. Segundo, eu vou identificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ela for
diretamente proporcional, vou multiplicar cruzado. Se ela for inversamente proporcional, eu vou multiplicar direto, né, em linha. Ah, e sempre eu vou igualar, e vai ter uma expressãozinha aí, uma equaçãozinha de primeiro grau, vou resolver e vou achar a grandeza que eu quero. Eu ainda posso resolver de formas, dependendo do exercício, de forma lógica, analisando diretamente, como foi o exemplo que eu dei aí da sua mãe fazendo o bolo, e a gente sabe que se ela gasta uma determinada quantidade, se ela vai duplicar uma, automaticamente ela duplica a outra. Utilizando também o princípio da equivalência, né? Que diz, ensinei para vocês, se eu multiplico ou divido o numerador e o denominador, obtemos sempre uma fração equivalente. A questão de número 1, ela diz da seguinte forma: se 10 litros de leite custa R$ 25, qual é o valor de 26 litros? Nós vamos usar o mesmo método proposto para a resolução. Primeiro vamos organizar em uma tabela, depois nós vamos averiguar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. Primeira questão. Vamos organizar. Eu tenho a primeira situação, então vamos colocar aqui, ó. Situação 1 e situação 2. Na situação 1, eu tenho que 10 litros, então eu vou colocar aqui, ó, né? 10 litros, essa grandeza, ele é igual a R$ 25, né? E ele está falando assim, 26 litros, vai ser igual a quanto? Quantos reais? Eu vou analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Eu vou perguntar a questão. Eu aumentei a quantidade de litros de leite que eu vou comprar. Automaticamente, o valor vai aumentar ou vai abaixar? Vai aumentar. Se aumenta a quantidade de litros de leite, automaticamente vai aumentar. As duas setinhas na mesma direção, seja para cima ou para baixo, ela quer dizer que é diretamente proporcional. Eu vou multiplicar em x, né? Então vamos montar a equaçãozinha. 10 vezes x é igual a 26 vezes 25. Então, 10 vezes x tem que ser igual a 10x, né? Aqui na China. 26, né, vezes 25 dá 650. X tem que ser 650. 10 está multiplicando, vai passar dividido. Ora, eu só vou cortar esse zero com esse zero. 65 dividido por 1 é igual ao próprio 65. Então, x é igual a 65 reais. Então, se 10 litros de leite custa 25, né, reais, 26 litros custarão 65 reais. Muito fácil, muito simples, né? É uma questão muito tranquila. Vamos para uma outra questão. A questão diz assim, ó, 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Essa questão ela é muito interessante, porque eu não preciso saber nada de metros cúbicos, eu preciso saber de regra de 3. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu sei que, vamos escrever lá, situação 1, situação 2. Então, na situação 1, eu tenho que 3 caminhões, eles transportam 200 metros, né, cúbicos de areia. E fala que para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, serão necessários quantos caminhões iguais a esse? Né? Então, X caminhões. Né? Então, eu vou analisar. Eu aumentei a quantidade de areia. Né? Eu aumentei a quantidade de areia. A pergunta é,
Eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de caminhão? Automaticamente, a resposta é aumentar a quantidade de caminhão. Se ambos aumentaram, ou ambas as setas estão na mesma direção, eu vou multiplicar cruzado aí, né? Olha que interessante. Vai ser 20 vezes x, 20x, é igual a 3 vezes 1.600. Observa-se bem, eu fazer 3 vezes 1.600 ou 1.600 vezes 3 dá na mesma coisa. A ordem dos fatores não irá alterar o meu produto. Então, eu sei que 20x é igual a 3 vezes 1.600. A gente pode fazer de cabeça, né? Da seguinte forma. Vou colocar os dois zeros no final. 3 vezes 6 é 18. Vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. 4.800. X, então, vai ser 4.800 dividido por 20. Corto esse zero com esse zero. Olha como é que dá para resolver de cabeça. Ó. 4 dividido por 2 dá o próprio 2. Resto zero. 8 dividido por 2 dá 4. Resto zero. E coloco o zero. Dá 240. Né? Então, isso é muito, muito interessante a gente saber fazer de conta. Então, o que eu quero dizer? Se 3 caminhões gastam 20 metros cúbicos de areia, 1.600 metros cúbicos vai gastar 240 caminhões. Isso é regra de 3 simples. Professor, mas é muito simples. É muito simples, é só isso. E você vai utilizar em muitas áreas. Vai ter uma matéria de química no segundo ano do ensino médio, você vai usar só a regra de 3. Você pode pesquisar. Estequiometria. Estequiometria é só regra de 3. Para você sair bem, você vai ter que usar regra de 3. Né? Vamos fazer um último exercício para ficar bem fixado. Um automóvel faz um percurso de 5 horas a velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade fosse 75, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso? Então vamos partir da mesma análise, né? Situação 1, situação 2. Vamos escrever. Situação 1 é: um automóvel faz em 5 horas, 60, uma velocidade de 60 quilômetros por hora, né? Deixa eu melhorar esse traço de divisão. 60 quilômetros por hora. Ele quer saber se com a velocidade de 75, né, quilômetros por hora, quanto tempo, né? Quantas horas ele vai gastar para fazer esse percurso? Vamos perguntar a seguinte forma. Se eu aumento a velocidade, né? Se eu aumento a velocidade, então imagina lá que seu carro está andando. Você vai aumentar a velocidade, você vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ora, professor, se eu aumentei a velocidade, o percurso é o mesmo, eu vou gastar menos tempo. As setas, elas são uma para um sentido e outra para outro. Então, como é que a gente vai fazer? Multiplica direto. Então, a gente pode começar de cima ou embaixo. Vou começar embaixo para o x ficar do lado esquerdo. Mas poderia começar em cima. Vai ficar assim, ó. X vezes 75 é igual a 5 vezes 60. Observa-se bem. Que vai dar 75x é igual a 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6 é igual a 30. Né? 300. X, então, vai ser igual a 300 dividido por 75. Isso é igual a quanto? Ora, isso é igual a 4. Isso é igual a 4. Então, 4 horas, né? Então, se ele gasta 60 quilômetros, né? Ele gasta 5 horas. Se ele aumenta a velocidade, ele vai para 75 quilômetros por hora, ele passa a gastar, então, 4 horas. Ele economiza 1 hora. Então, isso são grandezas diretamente e inversamente proporcional.
Pessoal, tem alguns exercícios ainda. Sugiro que você tente resolver e traga as dúvidas para a monitoria. Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.